Olá, eu sou a Nath, tô aqui no meu novo lar, meu quarto, minha cama de repouso, e esse vídeo é para trazer de forma transparente, direta, sem restrições, sobre como é e como foi a colocação do meu pessário. Eu imagino que se você tá aqui nesse vídeo, se você entrou aqui nesse vídeo, porque provavelmente você descobriu ou nas últimas 24 horas ou nas últimas 48 horas que talvez você precise optar pelo uso do pessário. Ou então você tá aqui porque alguém que você conhece ou ama muito precisa colocar. E eu tô aqui gravidinha, meu nenenzinho tá aqui no forninho. E eu tô fazendo esse vídeo justamente porque eu acabei de passar por isso e a maioria de nós que recebe diagnóstico tem menos de 48 horas para pensar, para entender o que é o pessário, como funciona e o principal, né, saber se dói, saber como é a colocação. E eu confesso que eu achei bem pouco material aqui quando eu precisei. E eu me comprometi a transformar esse limão numa limonada, pelo menos orientando alguém que esteja passando pelo mesmo processo. Então, é isso. Vou falar um pouco sobre o pessário. O pessário, ele é um instrumento que é colocado no colo do útero. Em alguns casos, né, no meu caso, foi por conta do colo curto. Quando o colo do seu útero ele já está muito curto e o seu neném pode nascer a qualquer momento, e o pessário ele ajuda ali a dar o suporte para que seu útero não rompa mais. Vamos lá. Também tem o ICC, que é a incompetência istmo-cervical. Não é o meu caso. O meu caso é um colo curto com afilamento em Y. Depois eu posso até colocar as imagens aqui. Tem alguns pontos, né, que eu acho que me marcaram muito. Faz 2 semanas que eu coloquei o pessário. O primeiro ponto é que, se você tá aqui pesquisando porque você precisa colocar, muito provável que você tenha recebido essa informação muito, muito agora, praticamente, em menos de 24, 48 horas. Muito provável que você ainda está tentando assimilar tudo, que o seu mundo provavelmente caiu no chão e que você esteja sofrendo muito, né? E eu acho que isso é um ponto a se falar. Ninguém que vem aqui procurar sobre o pessário vem procurar como algo programado, como algo que idealizou. A maioria de nós cai aqui de paraquedas, vai fazer um exame de morfológico do segundo trimestre, ou então vai fazer algum exame de rotina, tem alguma coisa diferente e acaba descobrindo, infelizmente, que o colo tá curto e que você corre o risco de perder o neném. No meu caso, eu descobri na morfológica de segundo trimestre. Foi desesperador, porque eu fui pra essa morfológica super tranquila com meu marido e já pronta para ir trabalhar, e de lá mesmo ele já ligou para minha obstetra, já me explicou a situação, já me encostou pelo INSS. Eu não tive tempo nem de ir no meu trabalho para dizer que eu não ia mais. Já me explicou toda a minha condição. Meu colo já estava com 13 milímetros e o parâmetro é que o colo ele precisa estar acima de 25 milímetros. Abaixo de 25 milímetros já é considerado curto. E 13 milímetros é curtíssimo, né? Você pensa aí que 13 milímetros convertendo ficaria 1,3 centímetros. Isso é nada, comparado ao peso de um bebê, né? Então, de lá ele já me encaminhou. Então, a primeira coisa que eu preciso te dizer é que Deus cuide do seu coração, porque realmente é muita informação. A gente precisa decidir muito rápido sobre colocar ou não o pessário. O pessário, ele não tem comprovação científica. Eu sou a primeira aí nos artigos, aí na internet, a buscar fontes fiéis sobre algum procedimento, ainda mais quando se trata do seu filho, do seu bebê. No meu caso, a primeira gestação. E eu li vários artigos e não existe uma comprovação científica. Pelo contrário, tem artigos, inclusive, que denunciam e que não aprovam de jeito nenhum o uso do pessário, colocando até ele como um fator ruim, né? Como um fator de piora. A mesma coisa dos obstetras. É o seu momento de vulnerabilidade, você acabou de receber a notícia que você não queria receber na sua gestação, e aí você vai tentar procurar a opinião de mais de um obstetra, e você vai encontrar um que vai te dizer que é super contra o pessário e outro que é super a favor. Então, de verdade, mãezinha, eu quero confortar o seu coração de que você pode e deve escolher o melhor para o seu bebê. No meu caso, eu não tinha mais como fazer a cerclagem, meu colo já estava muito curto e a chance de rompimento da bolsa fazendo a cerclagem era muito grande. Então, a minha única opção, se eu quisesse, era, além da progesterona, usar o pessário.
Então eu fui pesquisar em menos de 24 horas. Aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, em Niterói mais exatamente, só tem uma clínica que faz o pessário com um valor assim bem alto. Eu paguei R$ 2.000 para fazer o pessário. Eu não sei como é aí na sua cidade, espero muito que seja mais barato. Mas esse já é um segundo choque. Você pensa que você, como mãezinha, acabou de receber a notícia que abalou totalmente o seu emocional. Você se afasta do seu trabalho, que também é mais um rompimento profissional. E aí você logo em seguida tem aí uma pancada financeira. Pra glória de Deus, a gente se virou, tem cartão, mas eu logo pensei nas mãezinhas que não teriam condições de custear um valor tão alto de pessário e saber de que aquilo ali pode ser uma alternativa de salvar a vida do seu bebê. Então, eu conversei com a minha obstetra, não foi uma conversa fácil, eu estava muito fragilizada, deixei meu esposo conduzir mais a conversa, e ela falou que a cerclagem não era uma boa opção, mas que nós poderíamos optar e assumir o risco de rompimento da bolsa e automaticamente perder o meu bebê, porque eu estava com 22 semanas e 6 dias. E a outra opção que eu teria seria fazer o uso do pessário. Pesquisamos a clínica, vimos o valor, nos assustamos com o valor e comecei eu a pesquisar sobre como é a colocação do pessário, como que é a dor, porque eu acho que eu já estava sentindo muita dor por dentro. E apesar de estar sentindo muita dor por dentro, eu não queria mais sentir dor alguma. Então, na minha cabeça, passar por um procedimento invasivo, doloroso, isso me mexia mais ainda com o meu emocional. Pesquisei muito. E se você pesquisar no TikTok, pesquisar no Instagram, nas trends, nas hashtags, em tudo, pesquisei em tudo, no YouTube, você vai ver que é um material muito escasso. Você acha praticamente as mesmas pessoas falando sobre isso. Alguns relatos de algumas mãezinhas, mas bem pouco para quem precisa decidir isso tão rápido, como é o caso de alguém que descobre uma morfológica ou porque teve alguma intercorrência. Eu já quero te dizer que se você tá aqui pesquisando para colocar o pessário, eu sei que você tá com muita dor no seu coração agora, mas eu queria te dizer que você é muito agraciado por Deus, porque tem muitos relatos de mãezinhas que só descobrem o diagnóstico perdendo o bebê. Inclusive, no próprio dia que eu fui colocar o pessário na clínica, tinha lá mãezinhas que tinham perdido gêmeos, o primeiro filho, e só descobriram quando entraram em trabalho de parto, porque não tiveram a oportunidade que talvez eu e você estamos tendo de fazer uma morfológica, de descobrir a tempo de fazer alguma coisa. Eu sei que nenhuma mãe quer passar por isso, mas diante do caos eu só consigo olhar para o céu e falar: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está me dando uma oportunidade de tentar fazer algo para o meu bebê. Porque tá doendo agora, mas seria muito mais doloroso descobrir, não tendo mais tempo, parindo já o meu filho e ver meu filho nascer como um prematuro extremo. Então, no meio da sua dor, que você possa encontrar um motivo de gratidão, que seja: Senhor, muito obrigado pela oportunidade de poder fazer alguma coisa. Falei com meu obstetra, não tem comprovação científica, eu tô completamente insegura, eu tenho poucas horas para decidir, você faria? E ela falou pra mim: Nath, se fosse o meu filho, eu faria tudo que fosse possível. E foi isso que eu coloquei na minha cabeça. Eu vi aqui alguns relatos que doía muito, outros bem modestos, dizendo que era só uma cólicazinha, uma dorzinha amena, que não doía tanto assim. E eu sentia falta um pouco de verdade das pessoas, do tipo de como era a colocação. Porque eu preferia assumir na minha cabeça que, olha, vai doer pra colocar, mas é pelo meu bebê, do que chegar lá enganada. Então eu não gosto muito de ser enganada. Então, se você também não gosta de ser enganada, aqui eu vou falar assim, a verdade pra você. Tudo que você fizer daqui pra frente vai ser pelo seu bebê. Então, prepare o seu emocional pra isso, porque tudo é pelo seu bebê. Eu fui pro pessário com muito medo, por pouca informação, pouco tempo pra digerir tudo, com muita dor no meu coração, meu mundo caído, mas chegando lá, graças a Deus, a médica era muito boa. Eles começam fazendo uma ultrassom, confirmando, na verdade, todos os dados. E para você ter noção, eu descobri na quarta e fui colocar o pessário na sexta. E de quarta para sexta, meu colo do útero já tinha diminuído 3 milímetros. De 13 milímetros, já estava com 10 milímetros. E aí, se você parar para pensar que se eu tivesse marcado a morfológica para uma outra semana, se eu tivesse demorado para colocar o pessário, talvez mais 3, 4 dias, eu teria provavelmente entrado em trabalho de parto. Então aqui vai outro incentivo. Eu sei que você tem pouco tempo para decidir, mas faça o mais rápido que você puder, porque em menos de 48 horas, na verdade, meu útero já estava dilatando mais, já estava abrindo mais, e se eu continuasse esperando, eu provavelmente perderia meu bebê. E ela começa a fazer o exame,
e depois vem a colocação. Eu não vou mentir, a colocação pra mim doeu muito. Eu sei que dor é uma coisa pessoal, é uma coisa relativa, mas pra mim doeu muito. Foi assim, realmente um pouco traumático pra mim. Doeu muito mesmo. Eu fui com toda a força necessária, pensando no meu bebê, mas eu realmente cheguei num ponto que eu achei que eu não fosse aguentar o nível de dor. Eu tenho uma certa crítica, porque eu sempre sinto que quando se trata das mulheres, as pessoas elas acham que a gente pode aguentar os procedimentos, porque nós somos fortes e maravilhosas, e parece que na nossa vez é sempre assim, sempre sem analgesia, sempre sem anestesia, e as coisas não doem tanto assim. Só que tá mexendo no colo do seu útero. É uma rosquinha que encaixa no colo do seu útero. Então, não vem me dizer que é uma cólicazinha menstrual, porque não é uma cólicazinha menstrual. Eu sofro de cólicas menstruais bem fortes. Já até desmaiei de cólica. E não foi uma cólicazinha menstrual, então eu não tô aqui pra mentir pra você. Foi uma dor considerável, doeu muito. Eu brinco até que eu fui no céu e voltei. Pensei em desistir sim. Teve um momento que eu entrei em pânico de chorar. Eu acho que era muita informação pra minha cabeça. Mas a doutora foi super compreensiva, me colocou numa sala ao lado com meu esposo. Eu fiquei lá uns 40 minutos só chorando, dizendo que eu não queria mais. Dizendo que eu não aguentava, pedindo perdão pro meu bebê, porque o tempo todo eu ouvia, seu bebê depende disso, seu bebê depende de você, e eu realmente não me sentia capaz de aguentar a dor. Mas, como era pelo meu filho, depois de 40 minutos eu reuni as forças que eu não tinha, fui lá e coloquei, e assim, doeu. Doeu, eu não vou dizer pra você que não doeu. Doeu, foi uma dor bem intensa, bem forte. Mas que quando ela termina, eu acho que abrir ali pra ela umas 3 vezes pra ela fazer e terminar de enroscar. Quando ela termina e você vê ali o resultado, vale a pena. Na segunda vez que ela enroscou, meu colo já tinha subido de 10 milímetros para 17 milímetros. E ela me perguntou, depende de você, tem mais espaço para eu subir? Aí eu pensei, cara, já aguentei a dor até agora, eu vou até o final. Pedi 5 minutos para respirar, para chorar e voltei. E ela apertou mais e eu fui de 17 milímetros para 27 milímetros. Não estou dizendo que isso é garantia de alguma coisa, mas para quem estava com colo nenhum, sair de lá com uma garantia de que mesmo que de forma artificial, induzida, eu estava com 27 milímetros, me faz ir para casa com uma pontinha de esperança, existe esperança de manter meu bebê na barriga, existe esperança de não perder meu filho. A dor, assim, realmente foi uma dor considerável na colocação. Eu realmente achei que eu não fosse dar conta, mas o tempo todo eu pensava no meu bebê, e eu pensava o quão culpada eu ficaria de sair de lá sem conseguir fazer. Enfim, é muita informação ao mesmo tempo. Vim pra casa, comecei o repouso relativo, tô usando o Ultragestan. Eu não sei se tá aqui agora, mas o Ultragestan, que é a cápsulazinha que a gente insere ali no colo do útero. No meu caso, eu uso 2 vezes por dia, porque foi a dosagem que a minha obstetra passou, uma dosagem um pouco mais alta, para realmente garantir, já que eu já estava tendo contrações antes e eu nem sabia. Eu achava que era uma infecção urinária, que era uma cólicazinha, e na verdade já era o meu útero contraindo para parir o meu bebê. E no fim de tudo eu vim para casa. Hoje eu completo 2 semanas, né, com o uso do pessário. A primeira semana é um pouquinho mais complicada. Eu acho que, assim, nenhuma dor do pós é comparada à dor de colocar. Você coloque ali, é a dor mor. Tipo assim, eu realmente... A dor que eu senti depois doeu, incomodou, ardeu. Eu fiquei, sim, mais debilitada na cama. Pra levantar, dar uma pressão muito grande no útero, parece que tudo vai estourar. Mas nada se compara à colocação. Quando acaba a colocação, você respira. Você realmente vê que você tem uma força que você não acreditava que você tinha. Ela faz um ultrassomzinho pra você ver. No meu caso, eu fiz em 5D e meu bebezinho tava assim com o dedinho fazendo joinha. E esse ultrassom já tava incluso nesses R$2.000, porque ela precisa do ultrassom, enfim, caríssimo. Mas valeu a pena, né? Porque é pro seu bebê, então você nem olha mais os custos. E na primeira semana foi doloroso, mas nada comparado à colocação. Se você passou pela colocação, meu amor, o resto você tira de letra. Só de estar na sua casa, só de estar com quem você ama, só de você saber que você ganhou uma escola, eu acho que você passa pela dor um pouco mais tranquila, né? Dá muita pressão, dá medo de fazer xixi. O número 2,
Já recomendo que você peça pra sua médica aí pra ela liberar pra que você tome uma coisinha pra ajudar. Eu tô tomando Tamarine, porque pra fazer o número 2 dói, porque o canal do reto ali, ele é bem pertinho do canal do útero vaginal. Então ele acaba dando muita pressão quando você quer fazer o número 2 ali, né? E aí dói também. E até agora, tipo assim, eu tô com 2 semanas de pessárea e até agora eu não me sinto segura pra ir ao banheiro fazer o número 2. Tô tomando Tamarine porque realmente é o que me ajuda a garantir que eu não preciso fazer força alguma. Qualquer força que você precise fazer é dolorosa. A força pra rir, a força pra espirrar, a força pra tossir. Então, assim, é muito parecido com pós-cesárea, por exemplo, né? Que as meninas ficam mais quietinhas, meu marido se contendo pra não me fazer rir. Tudo bem. A única coisa que a gente consegue fazer bem, assim, sem dor, sinceramente, é chorar. E que bom, porque, sinceramente, se permita chorar. Eu brinco que tem dia que eu acordo muito confiante e tem dia que eu acordo chorando o dia todo. E que bom que chorar não dói, porque eu precisava chorar. É muita informação pra você, mãezinha. É muita informação pra nossa cabeça. É um bebezinho no nosso ventre. Mas, num geral, mãezinha, o maior desafio, eu acredito que não é a dor física, é a dor aqui. É a dor de acordar todos os dias, sabendo que um diazinho a mais na sua barriga é menos 3 de UTI. É saber que cada semaninha ganha é a garantia de que seu bebê vem com mais saúde. E a gente se cobra, a gente fica pesada, a gente sofre com isso, e ainda mais sem poder fazer nada, de repouso, de cama praticamente o dia todo. Mas eu quero deixar uma palavra pro seu coração, porque é muito difícil se encontrar e se reencontrar nesse ambiente. Encontrar hobbies, né? Eu comprei várias telinhas de pintura e para cada semana eu tenho pintado uma telinha pra até eu colocar no próprio quartinho do meu filho, para registrar esse momento, né, de espera, de oração, de clamor. Também comprei uns livrinhos para pintar. Tenho lido muito minha Bíblia, né, porque eu gosto muito de ler minha Bíblia. Assistido muitas palavras na internet. Mas o que vai fortalecer você, mãezinha, nesse tempo é realmente a sua fé. Não tem jeito, é a sua fé. Existe um Deus que faz o que Pessário não faz. Existe um Deus que não precisa de evidência científica. Existe um Deus que é o único capaz de entender a dor do nosso coração. E um Deus que planejou essa criança no seu ventre. Tem uma pregadora na internet que ela diz o seguinte: pai e mãe fazem sexo, mas Deus é quem dá filhos. Então que você entenda que você não tinha nenhuma possibilidade de colocar essa criança no seu ventre. Por mais que você fizesse muito sexo. Por mais que tivesse sido planejado, por mais que você e seu marido quisessem muito, por mais que essa gravidez fosse um sonho para você, o único capaz de colocar uma vida no seu ventre é o próprio Deus. E lá em Salmos 139, eu recomendo que você faça desse salmo a sua oração diária. Eu leio esse salmo pro meu bebê desde o dia que eu descobri a gestação. E eu quero te convidar a pesquisar na internet, a abrir sua Bíblia se você tiver uma em casa, e ler ele inteiro. Mas eu vou ler só um para você que diz: os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para eles foram escritos no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Eu coloquei o Pessário com 23 semanas, agora eu ainda tô com 25. Eu ainda tenho uma longa jornada pela frente. Mas de uma coisa eu tenho certeza: todos os dias da vida do meu filho, todos os dias da vida do Samuel foram escritos por Deus muito antes de eu saber da existência dele no meu ventre. Então, quer o meu conselho? Faça a sua parte. Faça tudo o que for preciso. Mas não se esqueça que a gestação ela não depende só de você. Ela depende do Deus da vida, daquele que colocou no seu ventre e que vai cumprir cada um dos seus propósitos. Então descanse seu coração, não ande ansiosa por coisa alguma, porque Deus está cuidando de tudo. E Deus vai te dar a força necessária para passar pelo que for preciso. Então é isso, mãezinha. Deus já sabe os dias do seu bebezinho dentro do ventre, que você possa encontrar tranquilidade e descanso nesse tempo de repouso.